Oi, oi, povo! Vamos dar início a uma sequência de conteúdos que vão além dos editais. São conteúdos que devem estar presentes no repertório de todo docente. Então aqui nós vamos falar sobre artigos, sobre livros e tudo que possa enriquecer o seu repertório. Ok? Esse texto que iremos abordar hoje, ele consta sim no edital do Processo Simplificado do Estado de São Paulo para o ano letivo de 2025 e ele também apareceu na prova do ano passado. Então é um conteúdo muito importante e é um conteúdo que cai corriqueiramente nos concursos, tá? Ele é o primeiro conteúdo lá, o primeiro conteúdo que aparece no edital do Processo Simplificado, que é o artigo Integração Currículo e Tecnologias e a Produção de Narrativas Digitais. Ele é escrito a duas mãos por Maria Elizabeth Bianconcini, eu acho que se pronuncia assim. Ela é da Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e também pelo José Armando Valente, que ele é da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. A propósito, eu também estou elaborando o meu curso sobre narrativas digitais, para você, professor, que queira trazer esse método que hoje em dia é essencial para o trabalho efetivo em sala de aula, tá? Se ele já estiver pronto, porque ele demora muito para ser elaborado, porque é muitas pesquisas e muitas possibilidades, se ele já estiver pronto, o link está na descrição deste vídeo. Se não estiver, eu vou colocar assim que estiver pronto, tá? É bom salientar aqui que esse texto ele foi escrito em 2012. São 12 anos de diferença e também foi um texto escrito antes da pandemia. E naquele momento era considerado que a tecnologia era pouco utilizada nas escolas, tá? Hoje o cenário já é um pouco mais diferente, tá? Então o objetivo é discutir as TDIC. Anotem aí essa sigla. É uma abreviação de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. São 21 páginas de artigo. Eu vou iniciar a leitura do resumo e depois nós vamos para a explicação. Eu quero ler exatamente como o resumo está escrito, porque eu acredito que, utilizando as palavras dos próprios autores, vocês possam captar a ideia central, né? Não só o que eu explicar aqui, tá? O resumo ele diz assim: este trabalho tem como objetivo promover a reflexão sobre as contribuições das tecnologias digitais de informação e comunicação, TDIC, integradas ao currículo, de modo a potencializar o desenvolvimento de web currículos e sobre as novas formas de construir conhecimento por intermédio da produção de narrativas digitais. Neste processo, conceitos são explicados e a narrativa digital passa a ser uma janela na mente do aluno. A análise do conteúdo da narrativa, disponível em registros digitais, permite entender o processo de conhecimento do aluno e orientá-lo na produção de aspectos que precisam ser reformulados para que ele possa atingir novo patamar de compreensão do conhecimento. Para evidenciar este processo, este trabalho trata de aspectos teóricos, metodológicos e práticos. Inicialmente, são discutidos temas como a integração currículo e tecnologias, constituindo o que entendemos por web currículos, a relação entre currículo e narrativa, o conceito de narrativas digitais, letramentos e o uso das narrativas digitais na educação. Ao final, analisamos como as narrativas digitais estão sendo utilizadas em uma disciplina de pós-graduação, com o intuito de poder entender as concepções que os alunos têm sobre a integração das TDIC e o currículo. Esse foi o resumo, palavra por palavra, do que está escrito lá. E agora nós vamos à introdução deste artigo, tá? Logo de início, Maria Elizabeth e José Armando já dizem que as TDIC e as mídias digitais causam grandes impactos em todos os segmentos da sociedade, da nossa vida e, sobretudo, no desenvolvimento do conhecimento científico e nos avanços da ciência. Mas, quando se trata de educação, as tecnologias são muito pouco significativas e seu potencial é pouco explorado. A gente não consegue mensurar nos processos de ensino e de aprendizagem, tanto no nível básico até o superior, os mesmos impactos e transformações, como, por exemplo, nos segmentos de sistema bancário, nos processos administrativos. As empresas, em geral, se utilizam melhor dessas tecnologias, tá? Melhor do que a educação.
Então, o intuito deste artigo é trazer uma reflexão sobre as contribuições das TEDIC em relação às mudanças na educação, com uma perspectiva integradora de unir linguagens midiáticas com o currículo. A respeito das linguagens midiáticas, gente, ao contrário do que se imagina, a educação midiática não se limita apenas à internet, tá? E às mídias digitais. O conceito é anterior às tecnologias virtuais e se refere a todas as plataformas de comunicação. Então, educação midiática, nós estamos falando de todas as plataformas de comunicações, tá? Para potencializar o desenvolvimento de web currículos, nós, como educadores, precisamos construir conhecimento com o uso das TEDIC e das mídias digitais. Ou seja, por meio da produção de narrativas digitais, tá? No texto, eles trazem como um exemplo que a atividade de contar histórias, que pode ser considerada como uma das primeiras formas de entretenimento, né? Desde os primórdios das civilizações da nossa sociedade, as narrativas eram tradicionalmente orais ou escritas, podem ser agora produzidas com uma combinação de mídias. Vocês conseguem, por exemplo, observar aquele pessoal que pegam áudios viralizados e fazem aquelas historinhas com aqueles desenhinhos, sabe, fofinhos? Tipo o que a Rafa Tuma fazia no BBB. Então, ela pegava os áudios dos participantes e aí ela montava as historinhas. É mais ou menos aquilo, tá? A intenção de trabalhar com as narrativas digitais é justamente a de explorar o potencial das TEDIC no desenvolvimento de atividades curriculares, de distintas áreas de conhecimento, tá? Nós não... narrativa, vamos falar só de língua portuguesa. Não, são todas as áreas de conhecimento, é um conteúdo transversal, tá? Eu vou ler aqui exatamente como está escrito no texto, porque eu achei essa parte muito boa, tá? Com a produção dessas narrativas, conceitos são explicados e a narrativa passa a ser uma janela na mente do aluno, de modo que o professor possa entender e identificar os conhecimentos do senso comum e, com isso, possa intervir auxiliando o aprendiz na análise e depuração de aspectos que ainda são deficitários, ajudando a atingir novo patamar de compreensão de conhecimento científico. Então, nós atravessamos com o nosso auxílio, né? O aluno ele atravessa do senso comum até o conhecimento científico. Apesar de nós concluirmos que sim, a narrativa digital é realmente muito importante na atualidade, ela é pouco explorada. Porque, em geral, o fato do aluno conseguir produzir narrativa, fazer o produto, né? Ou até mesmo ser capaz de dominar essas tecnologias, saber mexer em aplicativos de edição, saber elaborar vídeos para o Insta, para o TikTok, isso acaba roubando a cena e acaba sendo mais importante do que o processo de produção. Agora, nós vamos falar sobre web currículo e a integração, tecnologias e currículo. O currículo, ele se apresenta sobre duas óticas. A primeira, das intenções ou do seu valor declarado, e a segunda é da realidade ou do seu valor efetivo. O professor de chão de sala sabe muito bem que nós ficamos no ramo da teoria, quando vai para a prática, trava tudo, né? Nós vamos ter bastante referências bibliográficas aqui, tá? Aliás, o texto é lotado de referências bibliográficas, tá? Para Lundgren, o currículo é um ato pessoal de busca de significado e produção de sentido, resultante da interpretação negociada dos textos escolares. Já Stephenhouse compreende o currículo como uma proposta reconstruída na prática. Grund acentua que o currículo é uma construção cultural indicadora da organização humana de um conjunto de práticas educativas. Já Goodson se refere ao currículo como uma construção social que se desenvolve no ato educativo por meio de interações dialógicas produzindo distintos percursos, tá? Então, esse tantão de gente analisa o currículo pelo viés de uma abordagem pedagógica, e é alicerçada na transmissão de informações e orientam sempre a manter um currículo construído na prática social, que engloba conteúdos, métodos, procedimentos, instrumentos culturais, experiências prévias e atividades, sempre permitindo o desenvolvimento da aprendizagem em ambientes que estimulam a curiosidade, né? Que assim a gente estimula a pergunta e a invenção, reinvenção e a transformação como forma de avançar no conhecimento.
tá? As pessoas que eu mencionei aqui, vocês podem procurar lá na referência bibliográfica do texto, tá? Se vocês quiserem se aprofundar em algo. Em meados dos anos 80, quando começa a disseminar o uso dos chamados microcomputadores, que hoje são os computadores de mesa, nas escolas brasileiras, essas tecnologias ficaram confinadas em laboratórios de informática. E aí foram criadas disciplinas para o estudo da informática em dia, hora determinado, para não ter alterações no funcionamento das escolas. Isso aconteceu até o início dos anos 2000, viu? E aí, quando começaram a questionar por quê? Houve um avanço tecnológico, né? Cada vez mais era frequente o uso de tecnologias digitais, móveis, com conexão sem fio à internet, mas a escola não acompanhava isso, então foi necessário o acesso, né, a implementação das TDIC. Ao considerar as tecnologias, em especial as digitais, como um instrumento estruturante do pensamento, né, fica claro que a exploração das funcionalidades e propriedades da TDIC no desenvolvimento do currículo permite dar as palavras para as pessoas, né? E aí formam as perspectivas dos indivíduos sobre si próprio, né? E sobre o mundo também, tá? Para acontecer mudança da educação, é necessário a gente refletir sobre o contexto, né? Sobre concepções, práticas e valores implícitos no conceito de currículo e sobre o seu potencial para a criatividade, né, e abertura ao compartilhamento das ideias, né, que podem ser associadas a outras ideias e conhecimentos e fazem também acontecer novas construções e mudanças. Isso significa integrar a educação com a cultura digital. E isso envolve enfrentar conflitos novos e desafios que com toda certeza irão surgir, né? É tratado assim um currículo que integra as TDIC em processo que expandem os tempos e espaços educativos. E eles envolvem, buscam, organizam a interpretação e a articulação de informações, a reflexão crítica também, o compartilhamento de experiências, a produção de novos conhecimentos na compreensão histórica do mundo e também da ciência. Nós vamos falar agora sobre currículo e narrativas. Os processos pedagógicos que têm como objetivo auxiliar o aluno a construir conhecimento adotam como principal eixo articulador o desenvolvimento de projetos, né? E esses projetos eles estão sempre em busca de resposta a questões que tenham significado para a própria vida e também para o contexto dos alunos, né? Esses processos se tornam ainda mais viáveis com tecnologias, né, com conexão à internet e associada a facilidades de manusear as ferramentas, e principalmente ferramentas gratuitas, né, e aí isso dá para o aluno o potencial de desenvolver interação, autoria, colaboração. Então, assim, nós temos que conviver com as incertezas da ambiguidade, né, e da nossa realidade. Um exemplo, chega pra gente um vídeo, mas esse vídeo ele pode ser interpretado de 1001 formas, né? Então, as pessoas, elas precisam aprender a lidar com os fluxos contínuos de novas informações. E aí também com a evolução do conhecimento adquirido para poder desempenhar esse conhecimento no mundo do trabalho, né? Com as mudanças das profissões e da área profissional em si, com o trabalho em equipe, com a tomada de decisões, diante das situações desafiadoras que acontecem conosco, né? E por conta disso é necessário repensar a concepção de currículo, porque o currículo, ele não dá conta de tratar o mundo imprevisível. Ele é aquela coisa engessada mesmo, né? Jerome Brunner, vou chamar de Brunner, baseado em conceitos da psicologia cultural, em especial da abordagem histórica e interpretativa, é um dos pensadores de referência sobre as narrativas, né? E ele encara a narrativa como uma forma de dar sentido à própria vida, né? A experiência do tempo vivido e sobre compreender como a realidade ela é construída. E na mesma linha de Paulo Freire, Brunner, ele defende que a educação, em sentido amplo, ela nunca é neutra, tá? E ela não é destituída das consequências sociais, políticas e econômicas. E ele identifica que a escola exerce importante papel por se
para se encontrar, né, para a pessoa se encontrar. E ele também vai dizer o seguinte, ó, situada na vida e na cultura de seus alunos, pois o currículo de uma escola não trata apenas de matérias. A principal disciplina da escola, do ponto de vista cultural, é a própria escola. É esta a experiência de escola que a maioria dos alunos tem e que determina, por sua vez, o significado que eles atribuem à escola. No contexto da investigação, as narrativas elas podem ser usadas para análise de bibliografia, autobibliografia, história de vida, narrativas pessoais, entrevistas narrativas, etnografias e memórias populares. E aí, a partir da concepção de Brunner, né, de que a narrativa constituinte é uma forma de dar sentido à própria vida, ele trata da experiência e da compreensão da realidade. Também fica nítido que a maneira como o seu produtor pensa e organiza suas ideias e conceitos. E aí, nesse sentido, a narrativa pode ser vista como uma janela na mente do aluno. Isso aqui se repete muitas vezes, tá? Janela na mente do aluno. Isso permite entender o nível de conhecimento do qual ele dispõe sobre os conteúdos, né, e os temas trabalhados. A explicação deste conhecimento permite que o educador possa conhecer o nível de conhecimento do aluno. E assim ele vai intervir e auxiliá-lo na depuração desses conceitos de conhecimentos de uma forma mais sofisticada, né? De uma forma mais sofisticada de construir esses conhecimentos. Chegamos até metade do vídeo. Se esse conteúdo está sendo importante para você, peço que curta. Se quiser repassar a informação para quem também está estudando esse artigo, compartilha e inscreva nesse canal para que eu possa trazer mais conteúdos para vocês. Nós vamos falar agora sobre narrativas digitais e suas aplicações. Vou confessar que o meu inglês não é dos melhores e eu posso acabar errando algumas pronúncias porque tem muitas referências aqui nesta parte, tá? Janet Murray, em seu livro Hamlet no Holodeck, O Futuro da Narrativa no Cyberespaço, né, que foi republicado em 2003, mas a publicação original foi de 1997, tá? Lá previu a convergência das mídias e a criação do que Monovic, já em 2001, denominou de nova mídia. O que é esta nova mídia? É transformar a imagem e o som em digital. E assim, eles podem ser trabalhados por um único dispositivo, o computador, antigamente, mas agora é o celular, né, gente? O computador ligado em rede atua como um telefone, ao oferecer comunicação pessoa a pessoa em tempo real, como uma televisão, ao transmitir filmes, um auditório, ao reivindicar grupos para palestras e discussões, uma biblioteca, ao oferecer grande número de textos de referência, um museu, em sua ordenada apresentação de informações visuais, como um quadro de avisos, um aparelho de rádio, um tabuleiro de jogos e até mesmo como um manuscrito, ao reinventar os rolos de textos dos pergaminhos. Todas as principais formas de representação dos primeiros 5.000 anos da história humana já foram traduzidas para o formato digital. Murray, 2003, página 41. Gente, então se os meios mudaram, a linguagem de cada formato também mudou. As facilidades de manipulação de textos e imagens passam a alterar radicalmente a maneira como as linguagens verbais e visuais são produzidas, né? Como são usadas, interpretadas e transformadas também. Com o desenvolvimento das tecnologias, surgiram recursos digitais que podem ser utilizados para animar histórias, torná-las mais imagéticas. O significado de imagética é aquele que consegue exprimir através de imagens, tá? Então, imagéticas, sonoras e dinâmicas também. Porém, estes recursos agora, eles podem estar à mão de usuários que não são especialistas, não precisam de especialização para poder dominar, tá? Essas facilidades oferecidas pelas TEDIC têm alterado a maneira como as narrativas tradicionalmente orais ou impressas são produzidas, né? A possibilidade de uso desses recursos digitais na produção de narrativas faz com que recebemos alguns nomes, tá? Eu vou citar todos os nomes de acordo aos autores, tá? Histórias digitais, por Carvalho. Relatos digitais, por Rodrigues Ilheira Londonho. Narrativas interativas, por Cirino. Narrativas multimídia, por Paiva. Narrativas digitais, por Jesus Botentuit,
Júnior, Lisboa e Coutinho. Na literatura da língua inglesa, o termo mais utilizado é digital storytelling, tá? E aí esse termo é de Yuxel Robin McNeil Lower. Tá? Ai, gente, é muito nome difícil, vou colocar aqui, tá? Mas aqui neste artigo, nós utilizamos a nomenclatura narrativas digitais. Outra mudança observada pela facilidade de manipulação dessas diferentes mídias é que elas apresentam diversas facilidades, né? Permitindo que as pessoas sejam autoras, produtoras e disseminadoras de conhecimento. E aqui eu quero fazer uma observação que este texto, gente, ele é tão antigo que eles utilizaram o Orkut como uma referência, como um exemplo. Mas vocês podem se basear no TikTok, no Instagram, no YouTube, tá? E eles referenciaram também um outro jogo muito antigo que nem existe mais, mas eu vou falar aqui do The Sims, também, que é uma simulação de vida real, tá? As narrativas digitais, elas criam novas possibilidades do poder de imaginação de seus produtores, tá? Segundo Murray, as narrativas em ambientes virtuais permitem explorar 3 categorias de estética: a imersão, a agência e a transformação. A imersão está relacionada com o fato de os produtores e usuários serem transportados para um outro mundo, mundos ficcionais, e anulam temporariamente o mundo em que vivemos, sem sair do lugar. A agência está relacionada com o fato de podermos realizar ações significativas, né, e ver seus resultados quase que instantaneamente. E esses resultados, eles não correspondem ao que nós imaginamos, tá? Eles podem corresponder, mas também podem não corresponder. E aí as mudanças podem ser feitas sem maiores prejuízos. E, finalmente, a transformação, que permite ao usuário ter a liberdade de seguir uma jornada própria, podendo alterar o que desejar devido à funcionalidade, né, e à facilidade das TDIC, que possibilitam o fazer e refazer contínuo, tá? Outro aspecto importante é que as narrativas digitais podem assumir basicamente 2 tipos de modalidades. Prestem atenção aqui, ó. Como definido por Lenk, eu acho que é Lenk, podem ser multimodais, que é a combinação de diferentes modalidades, tá? Como as da escrita linear e sequencial, a da imagem, simultaneidade, espacialidade. E nesse sentido, as narrativas podem seguir uma trama linear e os elementos utilizados não podem ser alterados, tá? Seguindo os passos de relato mais tradicionais. São as narrativas clássicas, lineares. Ainda que são produzidas no mundo virtual, neste caso, os usuários passivamente observam o desenrolar da trama, né? Previamente já estabelecida pelo produtor. E a outra modalidade é a hipermodalidade, tá? Quando diferentes modalidades são integradas na hipermídia. Nós já falamos da hipermídia aqui, tá? Essas narrativas são interativas e elas podem lançar mão de tramas não lineares e não cronológicas, e que elas podem ser alteradas pelo próprio usuário, e que se converte em coautor com possibilidades de escolher os caminhos a serem percorridos. Sabe quem faz isso? A Netflix. Eles têm filmes onde a pessoa escolhe as decisões dos personagens e assim escolhendo o final também. Olha só, né, gente? O texto é tão antigo, mas mesmo assim ainda conversa com a nossa realidade. Porque o primeiro filme interativo da Netflix foi em 2018, né? Se eu não me engano. Acho que foi em 2018. E aí, como afirma Murray, histórias escritas em hipertexto geralmente têm mais de um ponto de entrada e muitas ramificações internas e nenhum final bem definido. Narrativas digitais e os letramentos. O uso das narrativas digitais não é uma questão puramente tecnológica, tá? Maria Cecília Martins fez sua tese em 2003 e lá ela integrou diferentes meios para a criação de um espaço escolar alternativo para alunos entre 9 e 11 anos. Esses alunos usaram recursos como computadores, internet, câmera, vídeo digital, além dos materiais tradicionais que estavam disponíveis, né? Eles utilizaram tudo isso para desenvolver atividades nas quais eles encontraram um sentido em seu cotidiano, né? E também para que eles expressassem sobre os assuntos discutidos na comunidade em geral. E o foco era no espaço educacional em específico. E aí, como foi observado por esta pesquisadora, né, além da diversidade de meios e de materiais para que os alunos pudessem expressar suas ideias, é necessário
que os projetos e as atividades desenvolvidos possibilitem a investigação e também o compartilhamento dessas ideias entre eles, entre os próprios alunos, né? E assim nós permitimos que venham à tona seus cotidianos e suas impressões sobre o mundo, né? E também que eles saibam expressá-los de maneira adequada, de maneira efetiva. Tá? Então, pensando no geral, para que essas atividades funcionem, são necessários 2 ingredientes essenciais. Primeiro, que as atividades e os projetos que os alunos desenvolvam sejam relacionados com a sua realidade. E segundo, que além de disponibilizar os diferentes meios tecnológicos, o professor entenda das especificidades desses meios, né? Que ele saiba utilizar esses meios como um recurso pedagógico. Então, é necessário que os alunos e os professores tenham maior familiaridade com os novos recursos digitais. E isso nós chamamos de letramento digital, tá? O letramento, como nós bem sabemos, pedagogos, né, que é entendido como a apropriação da escrita, né, da leitura para exercer a nossa cidadania, né, ter acesso à cultura da sociedade letrada e também de ser capaz de utilizar esses reconhecimentos em práticas sociais. Mas quando nós vamos trazer isso aqui para as TEDIC, né, esse letramento ele serve para produzir narrativas digitais consistentes, né? E para isso também é preciso articular o foco do conteúdo narrativo com as possibilidades oferecidas pelos recursos digitais disponíveis, né? Aí assim, nós conseguimos desenvolver distintos letramentos, no sentido de saber lidar com as linguagens multimediáticas, que essas linguagens que também propiciam novas formas de representação do pensamento. Mas, gente, ó, embora o termo letramento, ele contenha o prefixo letra, né, que nós sempre vinculamos com o contexto da leitura e da escrita, ele tem sido utilizado para designar o processo de construção de outros conhecimentos, como inclusive o conhecimento digital, né? E aí nós trazemos isso no sentido da TEDIC, que significa capacitar o aluno para não ser um mero apertador de botão, né? Fazendo um paralelo, né, com o letramento, apenas um alfabetizado digital, né? Mas para que ele seja capaz também de usar essas tecnologias em práticas sociais, tá? Então, letramento digital é fazer o aluno ser capaz de utilizar as metodologias, as tecnologias em práticas sociais. Usos de narrativas digitais na educação. Na formação de professores, Coutinho usou as narrativas digitais como parte das atividades desenvolvidas com um grupo de 22 professores, tá? Eles participaram da disciplina disciplina Tecnologias da Imagem em Educação, como parte do programa de pós-graduação em Informática Educativa da Universidade do Minho. E aí, no trabalho descrito por Coutinho, né, os professores criaram narrativas digitais com o objetivo de colaborar para a melhoria do letramento visual. E aí eles se prepararam para criar e utilizar imagens digitais no currículo. E durante 8 semanas, os professores, primeiro, eles estudaram questões teóricas sobre produção, transmissão, percepção, criaram um fotolog individual com fotos originais e manipuladas, gente, como isso é antigo. Utilizaram o Photoshop, né? Utilizaram uma trilha visual também usando o software Movie Maker, que também nem sei se existe mais. Registraram episódios de podcast com o uso do software Audacity e também para criar uma faixa de áudio misturando voz e o fundo sonoro. E a tarefa final envolveu a criação em pequenos grupos de uma história digital original sobre um tema escolhido do currículo do ensino básico, tá? E aí foram apresentados e discutidos em sala de aula, e para avaliar a importância da experiência de aprendizagem das narrativas digitais, os professores responderam a um questionário online enviado via e-mail. E nesse e-mail tinha lá questões abertas e fechadas sobre dimensão pessoal,
sobre experiência prévia com narrativas digitais, potencialidades das narrativas digitais para ensinar e aprender, impactos das narrativas digitais na formação dos professores, contribuição das narrativas digitais para o desenvolvimento de competências para o século XXI. Foram muitas perguntas. Com o balanço final da experiência, Coutinho concluiu que os professores foram capazes de desenvolver 5 excelentes histórias digitais publicadas na internet. Todos os 17 professores que responderam ao questionário consideraram a criação de narrativas digitais como positiva para o desenvolvimento profissional com relação ao uso das TDIC. Então, no final das contas, a autora afirma que formadores de professores nunca devem subestimar a capacidade que os docentes têm para renovar suas práticas de ensino, tá? E, particularmente, quando se refere à integração das tecnologias no currículo, vale ressaltar que, no início deste projeto, esses professores não dominavam tecnologias, mas no final deu tudo certo, deu bom para todo mundo. No texto, tá? Eles mencionam pelo menos mais 3 estudos como este, mas eu não vou trazer todos aqui para esse vídeo, porque esse vídeo vai ficar imenso, mais do que ele já tá? E aí eu vou, para resumir, né, vou fazer uma análise destes trabalhos, tá? Para que permita vocês entenderem que a produção de narrativas digitais tem todas as características para auxiliar na compreensão dos processos que os alunos usam para a construção de conhecimento. Além disso, todos os passos e as diferentes versões dessa história podem ser armazenadas e utilizadas para reflexões, né? Tanto por parte do professor quanto por parte do aluno. Só que, no entanto, isso não aconteceu, tá? Não foram exploradas dessa forma o que eles trabalharam, mas no próprio artigo, eles resolveram colocar que também serve para isso, para vocês trazerem diversas vezes para os alunos refletirem sobre o que eles elaboraram nas narrativas digitais. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado muito, tenha aberto uma janela na sua mente. Deixa o like, se inscreva neste canal. Beijo e até a próxima!